Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos falar sobre a artrite reumatoide. E para vocês do nosso blog do Momento Saúde, todas vocês, nossas seguidoras, gratidão. Gratidão à nossa audiência do podcast. Você que está ouvindo o nosso podcast, eu não sei se é boa tarde, bom dia, que horário que você está nos ouvindo, mas muito obrigado por vocês estarem conosco. E esse foi um tema escolhido. Então, muitos de vocês nos pedem para fazer lives sobre assuntos e a artrite reumatoide foi um dos assuntos mais pedidos. E eu gostaria de dar dados estatísticos sobre isso, tá bom? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações. A causa é desconhecida. Ela acomete mais mulheres, do que homens. Inicia-se com 30 anos, mas nós vamos conhecer uma jovem, a Priscila, que descobriu que tinha artrite com 26 anos e ela vai contar toda essa sua experiência. E disso surgiu o blog, que é Artrite Reumatoide. E ela já está aqui nos aguardando. Vamos lá, Priscila. Participar, gratidão vocês que estão chegando. Por favor, compartilhe essa live. Aquelas pessoas que têm... Boa noite, Priscila. Olá, Tudo bem com você? Tudo tudo- bom? obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha jornada e trazer consciência para as pessoas sobre o que é artrite, sobretudo como é viver com artrite. Sim, e ai, muita gratidão, porque eu sei que você também é bem ocupada. Parabéns pelo seu blog, que é maravilhoso. Gente, ela faz conteúdos lindos. Eu não sei se você é da área, mas assim, de marketing, se você é da área de conteúdo, mas seu blog é lindo. Parabéns, viu, Priscila? É muito lindo. Eu sou jornalista e eu me tornei jornalista depois do meu diagnóstico, porque a minha primeira profissão foi a enfermagem e depois Uhum. eu tive que readaptar a minha vida e hoje eu sou... Então, fala um pouquinho aí. Quem é a Priscila que está por trás desse blog? Fala um pouquinho de você. Quem é a Priscila? Bem, vamos lá. Eu tenho hoje 41 anos, agora no mês de outubro eu faço 42. Eu tive as minhas primeiras dores características de artrite reumatoide, provavelmente com 25 anos, mas na época eu achava que a minha dor era excesso de trabalho. Eu tinha 5 anos quando comecei a ter dor, o meu filho tinha, e eu trabalhava em 3 hospitais e estudava durante o dia, fiz a faculdade de enfermagem, que é a minha primeira. E quando eu comecei a ter dor, eu achei que a minha dor era excesso de trabalho, era cansaço, era estresse, era correria. E era Uhum, muito ligado ao estilo de vida que eu tinha naquele momento. uhum, Pouco a pouco, as dores que elas eram pouco frequentes, elas se tornaram mais. E eu comecei a ter dificuldade de movimentos finos. Então, uhum, assim, os enfermeiros lidam muito com as mãos e uhum, abrem, quebram ampolas, abrem tampinha de catéter e muitas vezes tem que fazer força. E uhum, eu comecei a ter dificuldade com os movimentos pequenininhos. Então, eu ia pegar abrir uma tampa de catéter e a tampa caía. Eu uhum, tentava quebrar uma ampola de vidro e não conseguia quebrar a ampola. Ou até uhum, mesmo aquelas que tem um plastiquinho que você vai na pontinha e gira para quebrar, eu já não uhum, conseguia fazer aqueles movimentos. Então, isso uhum. foi aproximadamente um ano depois que iniciou as minhas dores, foi quando eu comecei a observar uma diminuição da agilidade de movimento pequenininho na minha E mão. você achava que era tendinite? Porque muitos pensam que é isso, né? Então, na verdade, eu não achava que era nada. Eu achava que era porque eu estava muito cansada, eu Uhum, trabalhava muito corrida. uhum, Eu fui alertada em um plantão que atendia uma emergência médica. Eu atendia crianças, uma emergência. E eu trabalhava naquela sala há muito tempo. E há pelo menos 10 anos eu trabalhava com aquele pediatra. E ele falou comigo assim, depois de muita dificuldade de atender, quase que teve prejuízo o atendimento da criança. Depois que passou tudo, ele falou assim: Pri, você tá doente, precisa procurar um médico. E uhum, como assim?
dores eram muito dores articulares e eu sentia muita dor nas mãos, eu procurei um ortopedista. Eu acho que boa parte terminam indo ao ortopedista. Eu fui ao ortopedista, fiz aquele exame que dá choquinho, assim, que é bem. Uhum. Uhum. E a minha primeira hipótese diagnóstica foi de síndrome do túnel do carpo com Uhum. cirurgia. Uhum. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu pedi férias nos trabalhos e Uhum. era época de férias escolar. Uhum. Era junho de 2006. Eu Uhum. estava de férias, pedi férias, férias da faculdade, eu comecei a dormir todas as noites na minha casa e ficar até tarde na cama, enfim, coisa que eu fazia de rotina. Até que um dia eu acordei pela manhã, era inverno, e eu não consegui levantar da cama. Eu tentei levantar, o meu filho tinha 4 anos e meio, e só tava eu e ele em casa, e eu tentei levantar da cama e eu não conseguia. E eu levei muito tempo, como quase uma hora, e ir me arrastando à beirinha da cama para sentar e Uhum. até conseguir pegar o banheiro. Então, naquele dia eu fui a um pronto-socorro de um hospital escola e eu Uhum. recebi hipótese de diagnóstico de artrite reumatoide em um pronto-socorro. Uhum. Eu estava no reumatologista, isso também não é tão típico, porque infelizmente hoje no Brasil a gente tem uma fila de espera em que Ah, alguns lugares, uhum. estados e algumas cidades, até isso acontece até em São Paulo, muito Uhum. demorar até 5 anos Sim, para para ter. conseguir especialista é difícil. Uhum. No dia seguinte, eu estava no reumatologista, iniciei o meu tratamento. Eu iniciei o tratamento como todos os pacientes iniciam, com medicamentos Uhum. simples, seguindo toda aquela escala de complexidade do Ministério da Saúde. Uhum. Isso bem por um tempo, tomando metotrexato, medicamento comum, é, ter uma equilibrada na doença, mas a gente teve assim momentos que as coisas se tornaram complicadas, né? Enfim, a jornada do paciente que convive com uma doença crônica, ela é muito instável, né? Porque de repente a gente pode ter uma doença que entra em idade e aí você tem que fazer todo, recomeçar constantemente, né? Faz muito parte da nossa jornada. E a dor da artrite é uma dor que ninguém está preparado para lidar com aquilo. Eu, Uhum. quando eu, eu fui diagnosticada, acostumada a um ambiente de dores crônicas, porque eu era técnica de enfermagem de um hospital escola e eu estava acostumada a dar um remédio para dor para um paciente e falar assim, já vai passar, né? Mas Uhum. quando você é paciente, quando a dor é sua, você entende que aquela dor não passa e Uhum. que é muito difícil você viver com a dor. A dor é muito mais fácil você lidar com a dor quando a dor não é sua e Uhum. quando você não está sentindo a dor, né? E a dor te leva ao desalento, você acreditar Sim. que nunca aquelas dores vão passar. O impacto Uhum. do meu diagnóstico foi muito grande. Meu Uhum. filho era pequeno, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei é quanto tempo eu vou demorar Uhum. para estar em uma cadeira de rodas e para que meu filho tenha que cuidar. Hoje Uhum. o meu filho está com 21 anos, ele faz 21 anos no mês, e ele Uhum. está em uma cadeira de roda. Uhum. E se eu tivesse ideia que Do hoje eu, que com a era. qualidade de vida que eu tenho, eu teria Uhum. chorado muito menos. Uhum. Mas foi esse processo que me levou a estar aqui, que me levou Uhum. a artrite reumatoide. Ele Uhum. nasceu nesse momento do impacto do meu diagnóstico, quando eu procurava entender que viver com dor, como que uma pessoa podia fazer todas as coisas que qualquer pessoa normal faz. Uhum. E vivendo com artrite, eu tive que ir aprender isso com outros pacientes. Então, É. nasceu o slogan que a gente tem no reumatóide, dor compartilhada, dor diminuída, porque eu passei a contar a minha dor e a Uhum. pessoas, né? Ouvir como Uhum. as pessoas estavam vivendo, como que elas faziam para cumprir todas as suas atividades de vida diária, doença. E eu comecei a perceber que muita gente sabiam como dar o seu pulo do gato, mas eles não sabiam como se autocuidar, não sabiam como lidar com os medicamentos, como conversar com seus médicos. Então, nesse momento começou a troca, né? Aprendi com clientes que me seguem, mas ao mesmo tempo também aprendi que eu poderia prestar um serviço de utilidade pública, dando informação para o paciente e Uhum.
com histórias de outros pacientes. Porque quando você é diagnosticado, você se sente a última pessoa do mundo, né? Sim. Uhum. Não E conhece aí ninguém você que tem aquela descobre doença. vários, né? Vários. E o Exato. seu caso foi atípico por causa da sua idade também. A gente fica um alerta também, né? A gente está numa fase que tudo a gente acha que é estresse, é burnout, é não sei o quê. E muitas Pô, das agora, vezes, né? né? E o corpo, ele tá falando, e às vezes até você achar um diagnóstico, achar um especialista. Então, assim, fica a dica aqui de hoje para você. E não procrastina, né? Às vezes a gente também, igual você, que trabalhava no hospital e tudo, É o mas médico. não é, porque você, assim, a gente tem tanto amor de cuidar do outro, né? E a gente às vezes não pensa, e nunca a gente imagina que vai acontecer com a gente, né? A gente tem mais ou menos essa mentalidade. E quando as pessoas também descobrem os diagnósticos de uma doença autoimune, de uma doença inflamatória, de uma doença crônica, isso é muito assustador. Só que aí eu também sempre falo isso, gente, procure blogs, procure outras pessoas para você compartilhar daquilo, para você entender melhor, né? E ajuda muito isso que você coloca do dia a dia, você coloca assuntos assim maravilhosos que é, nossa, de vários temas também, né? E ajuda, né? Várias pessoas que têm patologia, ajuda, encoraja, né? E fala, nossa, eu não estou sozinho. Eu vi que tem mais de 150 mil casos anuais de artrite reumatoide. Então, você que está aí, que fala aí para nós, né? Da onde vocês são. Boa noite a todos vocês. Se vocês têm perguntas, gente, aproveite. Tá aqui a Priscila, que tirou esse tempo aqui para estar conosco. Tô vendo aqui, ó. Boa noite, eu tenho artrite reumatoide há 8 anos, a Rafaela, e tomo golimumab. É esse? É? É esse, pode falar, isso é esse. Ó, falou que o áudio tá ruim, acho que é a internet, gente, porque aqui tô ouvindo muito bem ela. É possível ter, a Lúcio perguntando, é possível ter o diagnóstico de sarcoelite bilateral crônica, espondiolite aquilosante e de repente em 12 meses o laudo RM dizer que não? Bom, eu acho que assim, essa pergunta é uma pergunta muito médica, né? Sim. A sacroelite é uma inflamação não tem uma linguagem mais clara, é uma inflamação do ossinho que fica na região sacroiliaca, ou seja, Uhum, uhum, no ossinho da bunda, sabe? Quando a gente sente tem um ossinho. Então, a uhum, sacroelite é uma inflamação ali naquela articulação. Por exemplo, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho sacroelite secundária à obesidade, porque a uhum, sacroelite é inflamatória quando ela é secundária à espondilite anquilosante, ou ela pode uhum, ser uma infecção por esforço, né? Por peso, excesso de peso. Eu tive obesidade, então eu tenho hoje 30 quilos a menos do que eu tinha há 3 anos atrás. Então, tem uhum. algumas sequelas que não é da artrite, mas que são secundárias à obesidade. Uma delas é a sarcoelite bilateral, artrose dos joelhos, condromalácia. Essas são algumas doenças que eu tenho que foram secundárias com obesidade, Uhum, mas acho que não dá para opinar sobre uma decisão, uma conduta médica. O uhum. que é comum, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui, foi o Lúcio. O que é É, comum Lúcio. é que muitos pacientes com espondilite anquilosante, eles podem ter um diagnóstico diferencial, né? Então, Uhum, assim, as doenças reumáticas, em sua maioria, são doenças em que os exames são usados como apoio. Por uhum, exemplo, estou em remissão, eu só faço exame de controle de controle da segurança do tratamento, ou uhum, quando eu tenho alguma dor que foge do padrão. Mas uhum. geralmente o médico reumatologista, quando a gente vai no reumatologista a primeira vez, você sai de lá super excitado. Você fala assim, nossa, que cara maluco! Ele me pediu de HIV, de doença infecto É. contagiosa. De tudo. É. O médico trabalha com diagnóstico de exclusão. Então, Tudo. Uhum, para nós, pacientes, é assustador que você sai de lá uhum, com hepatite, citomegalovírus, HIV, não sei o quê. E aquele... uhum, Então, a avaliação médica é extensa, o médico uhum, solicita alguns exames de apoio, mas a tomada de decisão do diagnóstico, ela é clínica. O médico, uhum, no caso, o reumatologista, ele é muito aquele médico clínico, aquele médico da família, que olha o paciente como um todo. Então, uhum, exames, e ele vai avaliar os resultados dos exames com
a análise do exame físico e o que ele ouviu. Por isso é muito importante nós entendermos o nosso organismo, como a gente está sentindo e conseguir descrever para o médico qual é a característica da dor. Por exemplo, a dor da espondilite anquilosante, os pacientes relatam que é uma dor muito piorada quando o paciente está em repouso. Então, por exemplo, o paciente tem dor o dia inteiro, mas quando ele deita para dormir de noite, ele encontra o inferno, porque dói muito mais. Já a dor da artrite reumatoide, a gente, com a doença em atividade, você tem dor todo o tempo. Se você faz repouso, talvez essa dor fique um pouco mais leve, mas se você ficar muito tempo parado, você vai ficar cada vez mais imobilizado, porque a doença ela tem como característica o quê? A dor articular, o edema articular, a articulação pode ficar vermelha, quente, inchada, mas nem sempre a articulação vai ficar quente, inchada e vermelha, né? Às vezes a dor é a principal sintoma e a rigidez matinal na artrite reumatoide é muito frequente. Então, assim, o paciente de artrite reumatoide tem um padrão de sono quando ele está com dor mais difícil, mas ele não sente mais dor durante a noite. Já o paciente com espondilite anquilosante, quando ele deita de noite, quando ele deixa de se movimentar, a dor é muito maior. Então, a artrite reumatoide termina tendo menos dor quando você fica quietinho, mas você tem mais dor para regressar ao movimento. Então, porque é uma característica da doença. A rigidez da artrite reumatoide, os médicos sempre falam rigidez matinal. Mas a rigidez ela é uma frequente. Por exemplo, se você dia com a doença em atividade, ficar deitado no sofá, depois de 2 horas, se você for levantar, você pode sentir uma certa rigidez. E, assim, a minha percepção do paciente é essa. Eu tenho rigidez ao longo do dia inteiro se eu tiver em atividade. Então, essas características das dores, como a gente sente, é muito importante para o médico avaliar como está sendo a nossa jornada, porque às vezes a gente está passando tantas coisas durante o tempo que antecedem a consulta, que quando chega na consulta pode estar belo e pleno. E aí, Verdade. E aí, verdade. de coisa que você sentiu durante meses. Então, é preciso relatar ao médico todas as características das suas dores, como começa a dor, quando melhora, quando piora, e qual outros sintomas, né? Por exemplo, boca seca, olho seco, dificuldade de pegar movimento, dificuldade de movimento, de pegar coisas no chão. E tudo, como que a dor está impactando a sua vida. É importante para o médico saber, e a gente precisa pontuar tudo isso para o médico poder ter uma avaliação ampla. A tomada de decisão do reumatologista ela é clínica. Ela não é só baseada em exames, ela é baseada na análise desse ponto. E depende muito da troca do paciente, do paciente conseguir se expressar. Como eu estou, né? Quando eu lembro quando eu socorro, a minha descrição do que eu senti quando eu acordei naquele dia é que as minhas mãos e os meus pés pareciam que eram de vidro. Eu tentava meus dedos e parecia que iam quebrar, porque era uma dor e eles não tinham mesa para pisar ou para pegar nas coisas. Então, a minha sensação era isso, que meus pés estavam como se eu tentasse pisar, eles iam quebrar, porque era uma dor horrível. E a sensação de mão pesada, de mão que não consegue pegar as coisas, de fica desastrada, que a pasta de dente tem uma tampa horrorosa, que ninguém nunca imaginou na vida, que uma pessoa com artrite na vida pode ter dificuldade de abrir a pasta de dente. Hoje em dia, tem várias pastas de dente de preço acessível que a tampa não é rosquinha, né? Então, eu sim. faço. A Daniana Lima está falando, ó, boa noite, Daniana. O que podia falar sobre artrite reumatoide monoarticular? Isso também é um termo médico, né? Então, assim, a artrite ela pode ser poliarticular, é quando ela é reumatoide. O que você é uma artrite monoarticular? É quando você tem uma artrite em uma articulação só, ou em um lado só. Então, a artrite reumatoide é a doença sistêmica e ela pode. Você nunca vai ter a sorte de doer uma articulação só. Quando dói uma mão, dói a outra. Quando dói um joelho, dói o outro. Quando dói um ombro, dói o outro. Então, tudo é dor de várias coisas ao mesmo tempo. É tudo duplo, né? Tudo duplo. Uma dor de dente, assim, uma descrição, uma dor de dente que dói o corpo todo. Então, assim, uma dor de dente deixa qualquer pessoa desesperada. Você ter vários dentes ao longo do corpo doendo ao mesmo tempo.
Então, a poliarticular é quando você tem várias articulações com artrite, e a monoarticular é quando você tem uma articulação. Por exemplo, quando a gente a gente está andando descalço na casa, a gente bate o dedinho. A gente sempre bate o dedinho onde? Na quina dos móveis. E É. aí, aquele dedinho, o dedinho pode ficar inchado, quente e doente. Então, quando você bate uma articulação por uma lesão de bater em algum lugar, isso é uma. Você pode formar uma artrite porque você bateu a articulação. Mas nem sempre quer dizer que aquela articulação que tem uma artrite é artrite reumatoide. Então, existe todo um contexto, né, de avaliação médica para poder definir a artrite reumatoide. Mas você pode ter uma artrite em um dedinho porque você bateu o dedinho. A Mari Ellen falou que ela descobriu a artrite em 2015. Ela tomava Metkis, leflunomida, mês passado, e o reumato suspendeu. E essa semana ela está com dor. A dica que a gente dá para você é: volta no médico, fala, doutor, não deu certo essa prescrição nova. Gente, às vezes assim, tem um tempo, né, para o corpo se adaptar. Tem muitas drogas novas no mercado, muitas, muitas, muitas. Mas às vezes seu corpo já está tão acostumado com aquela, então o ideal é você ir lá, voltar na consulta e falar, doutor, não deu certo. Né, Priscila, o que você acha disso aí? Né, a gente precisa pensar que o médico, ele é o nosso parceiro da jornada de paciente. Então, por exemplo, a Maria escreve que ela tomava metotrexato e leflunomida. Então, como os médicos avaliam, o médico vai avaliando, se a gente precisa de seguir esse tratamento com vários remédios, ou se ele já tem segurança clínica para retirar o remédio, diminuir a dose, para que o paciente tome uma quantidade menor de medicamento. Então, o metotrexato, ele é o queridinho e o odiado das artrites, né? Ele é extremamente potente de controle da doença, mas é um medicamento que ele também tem efeitos colaterais e que às vezes é difícil o paciente tomar metotrexato, mas que alguns medicamentos e alguns pacientes dependem de metotrexato para ajudar o outro a fazer o efeito dele. Então, por exemplo, tem pacientes que tomam leflunomida, só leflunomida há 20 anos também, mas tem pessoas que precisam tomar leflunomida com metotrexato. Hoje eu já tomei tudo isso, hoje eu tomo MAB, que é um medicamento biológico, eu tomo uma injeção por semana, a amiga que eu tomo em casa, eu me aplico, e o remédio que eu tomo para artrite, mas eu já tomei tudão isso, eu tomei por mais de 6 anos, e demorei bastante tempo para conseguir ficar tomando só um medicamento, que é uma parte assim, que os médicos sempre falam, gente, assim, você tem que baixar o peso, tem que emagrecer, porque se você não emagrecer, a doença vai continuar em atividade, vai ser difícil de controlar a doença, é verdade. Eu fiz obesidade, eu nunca conseguia atingir a remissão que eu tenho hoje, que é o controle da doença. Eu nunca conseguia atingir a remissão com a qualidade da remissão que eu tenho hoje quando eu estava gordinha. Então, com a obesidade, eu perdia muita eficácia em medicamento, estava sempre tendo que mudar de remédio, e agora eu já estou há 5 anos tomando o mesmo remédio, com a doença controlada, e eu não precisei, eu consegui sair da medicação nada, e hoje eu só tomo remédio. Mas... Priscila, conta pra gente aí como que você conseguiu fazer esse tratamento, emagreceu, conta aí pra todo mundo, tá? Aproveita. Eu fiquei quase 6 anos tratando a obesidade de forma multidisciplinar, com endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, reumatologista e todo mundo junto. Tomei remédio para emagrecer, tomei remédio há algum tempo, e eu não conseguia emagrecer e aí continuar emagrecendo. Então, tipo assim, o máximo que eu perdia de perder com muito esforço e gastando muito dinheiro com remédio foi 6 quilos em 6 meses. Tomando quase me deixou louca, porque eu fiquei impactada por aquele remédio, era muito ruim. E depois de todo esse tempo, nós tomamos a decisão, eu e meu reumatologista, pela cirurgia bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica no ano de 2018 e penso que foi a melhor decisão e a mais difícil da vida, porque é uma decisão muito, muito séria, mas principalmente por conta da Covid-19, né? Eu sou muito grata a Deus, porque a minha família é uma família que tem várias pessoas obesas. Nós tivemos 33 pessoas com Covid em casa e nós temos algumas pessoas. Então, o impacto da Covid com a obesidade foi absurdo e a gente viveu em família. Então, como eu já tinha saído da obesidade naquele momento,
eu passei pela Covid de uma forma mais tranquila, apesar de não ter nenhum problema com a Covid-19. Então, eu passei pela cirurgia bariátrica em setembro de 2018, eu perdi 30 quilos. Para poder fazer a cirurgia bariátrica, nós temos um planejamento, eu e o meu reumatologista. Eu deveria estar em remissão há pelo menos um ano e manutenção para operar. Então, eu entrei em remissão antes da cirurgia bariátrica e fiz a cirurgia bariátrica, fiquei sem tomar medicamento 3 meses, não perdi a remissão e mantive a remissão até hoje. E o que mudou, né? Quando eu tinha idade, eu tinha muita dor. Então, tomando medicação para artrite, eu também analgésico e muitas vezes anti-inflamatório. Então, era uma rotina muito frequente eu tomar tramal, tomar Tilex, tomar vários medicamentos para dor e eu uma rotina de sedentarismo, né? Eu gostava, eu odiava a academia, odiava a academia e a balança do meu ginecologista. Mas quando nós tomamos a decisão pela cirurgia bariátrica, nós mudamos dessa caixinha da minha percepção e da minha responsabilidade como paciente, né? Então, meu médico falou, ok, eu vou dar fazer a cirurgia bariátrica, mas você também vai se comprometer que você vai perder peso e você não vai perder massa muscular. E a única forma que tem de você perder peso sem perder massa muscular é a atividade física. Sim. Cirurgia bariátrica e depois de autorização médica eu comecei a fazer atividade física e eu perdi 30 quilos sem nenhuma perda de massa muscular. Porque também tem na artrite reumatoide, né? Porque assim, a gente tem uma doença na articulação e o que acontece com a articulação e os músculos, eles são apoio. Então, se você tem uma fragilidade muscular, você vai ter maior dificuldade articular, né? Que os seus músculos sejam fortes para que eles possam servir de apoio para a artrite reumatoide, para a sua articulação. Consequentemente, isso vai ser benéfico para você. E é muito longevidade, né? Qualidade de vida. Sim. Fala, eu sou uma pessoa nova, uma pessoa jovem, diagnosticada com uma doença crônica, precisamos ativar a chavinha da longevidade. Como? Isso aí. Como? E é renovando a mente, né? Porque assim, fica no ciclo da doença, você fica muito nesse ciclo, né? Com essas pessoas também. Mas, gente, é muito bom você estar lá com aqueles jovens, com aqueles idosos, com aquele pique total, dentro de uma academia. Isso é possível, mas se você não gosta, né, de academia, pega um personal, não precisa ter vergonha, né, Pri? Você pode fazer pilates com uma fisioterapeuta, mas, gente, movimente-se, busque fazer alguma coisa, né, Pri? Né? Eu sempre falo assim, olha, um tênis e uma rua, a maioria dos brasileiros tem, né? Eu vou falar também que nós estamos vivendo uma crise econômica muito grande. Sim. E pessoas conseguem ter recursos para contratar um personal e pegar. Por exemplo, assim, se eu tivesse personal, eu não poderia ir no Pilates, que não daria para pagar para Pilates personal, então eu mantenho o Pilates como uma atividade física e faço musculação associada ao Pilates e mantenho essa rotina desde que fiz a cirurgia bariátrica. Mas primeiro eu fui para o Pilates direto, eu fiquei 1 ano e meio com Pilates solo e musculação. Depois eu aderi ao Pilates, principalmente depois da pandemia, porque quando começou a pandemia não dava para ir às academias, né? Então eu Fechado. dava para ter aula online. Isso. Mas o importante é se movimentar. O importante é pensar, né? Quando fui diagnosticada, eu tinha um amigo médico, ele era uma pessoa bem idosa e ele era fisiatra. E ele falou, você tem uma doença, essa doença, como você tem que olhar para ela e pensar em uma poupança. O que você quer guardar para sua velhice? Se você quiser algum investimento na sua velhice, com artrite reumatoide, tem que pensar nesse investimento hoje. E o seu investimento é se movimentar, é fazer atividade física, é fortalecer os seus músculos. E eles usam uma palavra que eu nunca esqueci. Porque um dia, se te vier a faltar, que você tenha suporte muscular. E a idade envelhece, a gente perde massa muscular com o processo de envelhecimento. Só não vai envelhecer quem morrer cedo. Então, todo mundo espera poder envelhecer,
Mas a gente também tem que pensar que nós temos que planejar o nosso envelhecimento com saúde e com Uhum. qualidade de vida. Então, assim, a doença artrite reumatoide não tem cura, mas ela tem controle. Mas Uhum. como esse controle vai chegar e a qualidade desse controle precisa muito da gente. Porque o remédio médico não é tudo por nós. Então, a gente precisa participar. É uma conversa super chata que eu odiava. Tá? Uhum. Uhum. Quando eu decidi pela cirurgia bariátrica, eu prometi para mim que nunca mais na minha vida eu ia entrar no consultório do meu reumatologista para ele falar para mim se pesar e ele chamar a minha. Então, isso, Uhum. graças a Deus, não voltou a acontecer. Eu tenho Parabéns, parabéns. Mas isso é uma luta conosco mesmo, são lutas internas. Eu fiz hoje até um vídeo falando isso, gente, de governar. O governar começa por nós mesmos. Então é a gente cumprir nossa palavra, é a gente se esforçar, é a gente olhar, igual a Pri, olhar para o filho dela e falar, nossa, olhar para o ciclo, mesmo que é o ciclo que ela falou que era de uma família obesa, é a gente não repetir o ciclo. Então é falar, opa, o que que eu posso fazer de diferente, né? A Tereza perguntou a mesma pergunta anterior também, que ela tem artrite psoriática e ela estava tomando o Secukinab, é sempre difícil esse remédio, né? E ela, e ela também vai ter que tomar. Essas coisas de medicamentos, gente, é os médicos que vai decidir caso a caso. não consegui Olha, o trabalho dela. ela tá lá em cima, é Tereza Ponto Soares. Ah, deixa eu ver se eu encontro. Ó, o Lúcio falou que toma o Mira. Até aproveitando de medicamento, ó, também a Ludmilla falando que ela tem artrite idióptica juvenil, faço uso do Mira. E aí, aproveitando, eu queria que você falasse os medicamentos, tudo, quando você busca, tem o portal Preço Medicamentos, que é nosso parceiro. Lá você acha um monte de medicamentos, um monte de fornecedores, e os valores assustam. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ajuda aí de alto custo, como funciona. Os medicamentos da artrite reumatoide é uma doença que nós somos contemplados por um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, que fornece no Sistema Público de Saúde 26 tipos de medicamentos para o tratamento da artrite reumatoide. E a gente sempre fala aos pacientes, olha, se seu médico está te tratando com fórmulas, tem que conversar com o médico e pedir para ele prescrever os medicamentos que fazem parte do Protocolo Nacional de Tratamento da Doença, que são fornecidos no SUS. É Uhum. claro que é muito você viver toda a sua jornada de paciente sem que você tenha que comprar nenhum medicamento, né? Eu acho que os únicos pacientes no país que não compram nenhum medicamento são os pacientes portadores, os pacientes que convivem com HIV. Eles têm um programa nacional que fornece todos os medicamentos. Tirando essa doença, nenhum outro paciente tem medicamentos 100% fornecidos pelo SUS. Então, a artrite reumatoide, o SUS fornece hoje 26 medicamentos, 8 medicamentos imunobiológicos, que são esses medicamentos de nome difíceis, né? Que é a adalimumab, septimumab, secukinumab, infliximab, Eu rituximab. falo que é todos os MABs, eu sempre falo isso. Eu que escrevo os artigos, né? São É a vários. família MAB. Assim também como o SUS fornece o que tem de mais novo no tratamento da artrite reumatoide no mundo, que são os inibidores de JAK, que são os novos medicamentos orais para artrite reumatoide. Uhum. E o SUS fornece também os medicamentos sintéticos, né? Que vai desde letrozida, Lexato, sulfa, hidroxicloroquina, cloroquina. Então, assim, existe uma cesta de medicamentos do SUS que ela é disponível através das farmácias de alto custo, que é uma chatice que a gente tem que cumprir todo um protocolo administrativo, mas é para nossa segurança, porque os medicamentos usados no tratamento da artrite são medicamentos fortes e que eles requerem um monitoramento para a segurança, né? Então, todo paciente geralmente faz exame de sangue a cada 3 meses para poder verificar a segurança do tratamento e por isso, 6 em 6 meses, levar os documentos na farmácia, renovar, Para conseguir. né? Uhum. Mas aqueles medicamentos que não tem no SUS, muitos medicamentos eles têm programa de suporte ao paciente do fabricante que fornecem descontos, né? A Uhum. exemplo, a pacientes que têm problemas de artrose, condromalácia, tem aqueles glucosamina, um monte de que tem programas de desconto e a gente tem que buscar sempre esses programas porque eles ajudam você a ter acesso aos medicamentos. Mas, de uma forma geral, assim, a maioria dos medicamentos, os principais medicamentos para e o plano
a saúde fornece hoje os medicamentos biológicos para o tratamento da artrite reumatoide. O meu biológico, que é o tocilizumab, eu recebo do meu plano de saúde. Legal você falar disso. A Luciana tá falando que o filho dela tem 8 anos, ele toma o metrotexato. Metotrexato. É, ácido fólico, prednisona, e ele começou com 6 anos. Então, gente, a gente existe, né? As Existe a estatísticas, tem as estatísticas, né? Imagina, tão pequenininho, sofre tanto, né? A Daniana fala que tem somente em uma articulação desde 2018. Que ótimo, hein? Tá vendo? Ó, tá? Então é legal vocês conversarem, que é que a gente vê, né? De acordo, ó, a monoarticular, de acordo com a sua vivência, é rara, a Daniela tá falando aqui. Bom, a Priscila conhece um monte de gente, né, Priscila? Isso não é tão frequente. E às vezes, assim, hoje em dia, os reumatologistas já estão trabalhando com a previsibilidade do paciente poder ter artrite reumatoide. Então, existe cada vez mais a possibilidade do diagnóstico precoce. E quando você tem a manifestação de uma doença reumática, é importante seguir o acompanhamento, o monitoramento com o reumatologista para observar, porque muitas vezes a gente tem, podem ser doenças silenciosas, né? Que você tem ali um finalzinho lá, mas que não é tão claro, mas talvez o reumatologista consiga monitorar e ele vai conseguir recomendar uma intervenção precoce para que você não tenha dano causado pela doença. A Iris perguntou, falou que ela está emagrecendo muito e não tem causa. Tem artrite reumatoide? É bom, Iris, você buscar um médico para você ter um diagnóstico, né? Que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no nosso organismo. Não é tão frequente, mas ele pode acontecer com pessoas que tenham artrite reumatoide em atividade inflamatória. Alguns pacientes podem ter emagrecimento, mas é mais frequente o paciente ter artrite reumatoide terminar engordando porque ele usa corticóide, por exemplo. Muito, né? Sim. Ele não faz atividade física porque ele não consegue se exercitar. Então, quando você é diagnosticado com artrite, isso é muito frequente. O que acontece? Você tem dor. Então, quando você tem dor, você automaticamente reduz as suas atividades. Então, você começa a se exercitar menos e às vezes começa a movimentar menos conforme a sua dor. Porque, gente, na verdade, é difícil você fazer as coisas quando você tem dor. Então, você vai fazer. Então, aí você termina não fazendo hoje, amanhã você não faz também. E aí, ao longo de alguns meses, você faz uma reflexão quantas coisas eu deixei de fazer por conta da artrite, quanto fazer essas coisas se torna mais fácil porque eu não consegui cumprir e não consegui acesso à realização, enfim, para poder conseguir recuperar as tarefas do meu dia a dia, né? Isso é muito. A artrite reumatoide é uma doença de característica inflamatória crônica que tem a dor como agravante. E ela pode ser evolutiva se não estiver tratada adequadamente. Então, é uma doença de grande impacto se ela não tiver um tratamento adequado, né? Então, a gente está no impacto que tem a doença se a gente não tiver acesso ao tratamento adequado. A Margarete falou que ela custou a tomar a decisão de fazer pilates, mas tem 2 meses que ela está fazendo e anotou a diferença. Toma o leflunomida e o mira. Margarete, eu demorei para tomar essa decisão. Fui por dores do corpo, fui fazer exame para ver se eu tinha artrite, se eu tinha reumatismo, o que eu tinha, porque era tanta dor. E eu tomei essa decisão há 6 anos atrás. E, gente, olha, foi a melhor decisão que eu fiz até um post essa semana falando disso. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu me arrependo de não ter ido antes, sabe? Porque a gente vai procrastinando e a gente, não, e vai passando, e vai passando. E eu era uma pessoa, Margarete, que eu não gostava de academia, não gostava de exercício físico. E eu queria encorajar vocês, a Camilinha falou muito disso também na live que a gente fez, a você conhecer coisas novas, né? Às vezes você não gostou por causa do lugar, do ambiente. E olha, eu me encontrei. Demorou muito para mim me encontrar. E olha, uma coisa assim que é uma vez por semana, 1 horinha pelo menos. Mas tô lá. Então é o meu compromisso comigo mesmo. Eu sempre falo que assim, o Pilates ele te ensina muita coisa que você termina aplicando no seu dia a dia como uma rotina. Às vezes Do o dia a alongamento dia, né? que você faz Subir pela manhã, escada, né?
levanta da cama. Então, você começa a mudar o seu relacionamento com o movimento através do Pilates. Mas, às vezes, assim, sempre quando a gente está falando de atividade física, da minha experiência de paciente, a gente tem que falar que, assim, a fórmula não é para todo mundo. Tem É. gente que usa Pilates. Então, a melhor é aquela que você gosta, que você se identifica e que você tem suporte profissional para não se machucar, né? Porque não dá uma pessoa com artrite entrar no YouTube, pegar uma aula e fazer Ah, tudo só. não. Mas Mas, sabe, eu demorei muito assim por me encontrar. Às vezes encontrar o profissional, o estúdio certo. Gente, é empatia. Então, às vezes você vai no primeiro claro, lugar a primeira vez, aquela empatia, você fala, nossa, eu não curti, sabe? Às vezes eu também. Eu comecei, vou dar uma dica, tá, gente? Eu comecei com a terceira idade. Então, assim, foi muito legal, porque aí eu me divertia. E até hoje, agora eu voltei de novo com a terceira idade, que eu curto, a gente dá muita risada, sabe? E não importa a nossa idade, é você ver assim histórias de vida, dar risada. Então você tem que se sentir também no ambiente, gostar do ambiente. Então permita-se, vai conhecer o estúdio, vai conhecer o outro até, ou se você se encontra, né, na caminhada ou na musculação. E a Cristina tá falando assim que está em remissão. Olha, parabéns, 2 anos, olha. Ela falou que nem a reumata entende. É Deus, né? Deus, ele faz milagre, ele faz coisas que a gente não dá para entender mesmo, né, Pri? E, ó, a Cielia falou que tá cortando a voz. Tá cortando a voz. para mim também. Para mim também, gente. Ó, a Ed Alves falou que começou a tomar upadacitinab via oral, e ela tá esperando o resultado com paciência. Ó, tem um monte de doutora, gratidão às doutoras que estão aqui. Doutora, se vocês quiserem falar aí também nos comentários, fique à vontade, porque estão perguntando tantos termos dos medicamentos, das prescrições, né? Gente, a Priscila, para quem está entrando agora, ela é uma paciente, ela não é uma doutora, né? Mas ela tem muita experiência. Quando a gente tem um blog, a gente tem muito contato com as pessoas, então ela tem muitos dados estatísticos, né, Pri? A Elza perguntou: quem tem artrite pode voltar a trabalhar em produção de empresa? Agora, no mês de outubro, é o mês de conscientização da artrite, né? A partir de segunda-feira, a gente começa um ciclo de live e trazer temas que são mais perguntados nas nossas redes sociais. E a reabilitação profissional é um dos temas que os pacientes têm muita dúvida, como o da Elza, né? Quem tem pode para trabalhar em produção de empresa. Então, assim, a artrite reumatoide não nos limita a nenhuma profissão. Mas a gente precisa qual é o risco ocupacional que aquela profissão tem com a nossa doença, né? Ou precisa avaliar qual a possibilidade que temos de readaptar a vida e o nosso trabalho. Então, às vezes, uma pessoa que tem um trabalho mais de mais força, de mais carga, a pessoa pode buscar ajuda com seu reumatologista e orientação para a reabilitação profissional. Por exemplo, eu talvez não consiga. Isso foi uma decisão minha pessoal, por exemplo, quando eu fui diagnosticada, eu era técnica de enfermagem, eu estava no último ano de graduação de enfermagem, eu tinha naquele momento uma vida. Eu gostaria eu assim, meu planejamento seria ser professora universitária. Eu pesquisa de dados, então aquilo que eu queria. E eu já trabalhava em ambientes especializados, né? Eu trabalhava muitos anos no transplante de medula óssea e com emergência. Então, eu trabalhei em 2 unidades de transplante e em uma emergência. Então, a minha vida estava naquilo ali. Mas aí eu pensei assim, como que eu vou envelhecer trabalhando com a escolha que eu tenho hoje? E eu avaliei que talvez a seria muito grande, que talvez eu não conseguiria envelhecer trabalhando como enfermeira, expressor. Então, a minha decisão pessoal foi eu não vou mais trabalhar como enfermeira. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu estudei 2 anos de serviço social, e aí, fazendo serviço social, eu me revoltei com o socialismo do nosso país. Falei, eu não quero ser assistente social, e aí isso. Mas isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, sabe? Porque a gente não tem apoio nas políticas públicas para fazer isso. Eu fiz isso porque eu tive acesso ao FIES.
A minha faculdade de jornalismo foi pelo FIES, e eu fiz a Uhum. faculdade de jornalismo com recursos privados, né? O FIES olha a faculdade com financiamento, mas ir e vir, isso são coisas que as pessoas têm que ter. Isso é a política pública do nosso país, que a gente não reabilita os doentes crônicos, né? A gente manda os doentes de auxílio doença, mas a gente não ajuda eles a ter um lugar na sociedade civil. Então, assim, deixar de trabalhar não é a melhor opção para uma pessoa com artrite. A melhor opção é a gente dar uma recolocação que seja compatível com a nossa doença, com a segurança do nosso tratamento e com a nossa capacidade de trabalhar com dignidade. Porque nem o colega de trabalho tem paciência com pessoa com dor. Eu lembro tanto quando eu comecei a ficar bem difícil trabalhar, meus últimos plantões, os últimos meses que eu trabalhei em hospital, eu pedia muito ajuda. Então, eu pedia ajuda para pegar coisa pesada, eu pedia ajuda para criança, eu pedia ajuda para várias coisas que antes da artrite eu fazia sozinha. Mas aí, quando você pede ajuda, o colega faz um bico. Uhum. Eu de verdade, eu tomei uma aversão tão grande ao serviço de hospital onde eu trabalhava, que eu não queria voltar a trabalhar lá. Porque quando eu fui diagnosticada, os meus colegas de trabalho falaram com esse jeito. Ah, agora ela precisa de auxílio doença, porque ela tá, quer trabalhar. Isso não dói tanto assim, sabe? E aquilo para mim foi tão dolorido que eu simplesmente anulei todas essas pessoas da minha vida. Eu não tenho contato com nenhuma das pessoas que trabalhavam em hospital comigo, porque eles julgaram minha dor. Eles julgaram tendo e eles não me ajudaram. Então eu Isso é legal que você está falando, Pri. Obrigada por abrir seu coração. E é muito assim, a gente não entende a dor do outro, que o outro está passando. Então, gente, não tenho você que acompanha, né? Você não mensura, você não está ali quando a pessoa tem dificuldade para pegar alguma coisa. Então, isso é muito importante que a Pri falou, porque a palavra ela destrói, ela constrói. Então, às vezes, o como a gente fala, né? Isso machuca. E aí, Elza, acho que aí ficou, né, a resposta de você ver, né, se está preparada para quem está do seu lado, se você está preparada para enfrentar os médicos. sabe, tem que conversar com o reumato, falar, olha, doutor, a gente porque eu sempre falo isso, porque o sistema de serviço social do nosso país é muito falho. Então, Uhum, hoje, com os novos medicamentos, os médicos do INSS que as pessoas com artrite têm vida normal. A gente uhum, tem normal, mas a gente tem vida normal dentro do nosso mundo. Então, uhum, eu não vou ter uma exceção que seja desnecessária, mas eu também preciso trabalhar. Eu preciso de uhum, trabalho, eu preciso de acesso ao trabalho que seja humanizado. Eu preciso de uhum, acesso ao trabalho que o ambiente seja ergonômico. Que eu uhum, possa ter uma condição de trabalhar e não ter dor por trabalhar. E não uhum, aumentar a minha dor por trabalhar. Então, essa conversa a gente tem que falar com o reumatologista. Um advento da pandemia das reumáticas foi o home office. A gente tem uhum, muito paciente trabalhando no home office. A gente tem um comentário aqui da Margarete, mas com artrite é difícil sair de casa todos os dias, pegar ônibus, ter rotina e toda essa ter rotina normal é muito difícil. É verdade, é muito difícil. uhum, Mas assim, se você tiver uma oportunidade de trabalhar, a gente tem muita gente que entrou no home office na pandemia que até hoje não saiu. E por ter artrite é muito fácil. Mas também, uhum. claro, que você pode ter outros prejuízos, como, por exemplo, você está fazendo home office e você come mais, fica mais tempo sentado, não sai de casa, não anda, É, é verdade. pegar o trem, pegar o metrô, você anda na rua, você caminha, e com o home office Uhum, você fica dentro de casa. Eu, assim, na pandemia, eu fiquei assim, eu construí esse escritório onde eu tô aqui, em cima da minha uhum, casa. Tanto uhum. tempo preso em casa que eu tava me sentindo uma árvore já plantada, né? Será isso? É preciso buscar uma ocupação e é preciso buscar um espaço dentro desse mundo, porque uma pessoa com artrite, uma pessoa com doença reumática, ela não tem que ser segregada da sociedade em auxílio doente. Sim. Ela tem que ter oportunidade de se reabilitar, oportunidade de ter uma nova profissão, oportunidade de ter acesso ao trabalho através da lei de cotas, isso é uma possibilidade. Mas para tudo isso, precisa de um reumato profissional de um reumatologista, ele tem que estar. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu estava com doença em atividade, eu estava com obesidade. Então, pela obesidade, eu tenho ainda uma sequela nos joelhos e no quadril bem grande. Então, eu Uhum. tinha muitas dificuldades. E uma delas era escrever. Então, a minha escrita, então, quem sabe, a Alice escreve muito, né? Eu Uhum.
escrever. Mas quando eu escrevo, a partir da sexta, a minha letra é tão feia que eu não consigo ler. Porque A minha também. Tamo junto. eu não é um manuscrito legível. E sem contar que eu sinto dor nas mãos, eu escrevo muito tempo a caneta. Então, o meu reumatologista me deu um relatório médico dizendo que eu tinha artrite reumatoide e que eu deveria ter acesso a digital para fazer todos os trabalhos e avaliações. E durante toda a faculdade eu tinha isso. Então, assim, eu tive durante a faculdade acesso a uma cadeira diferenciada. Que Porque como eu tinha legal, que legal. faculdade, teve um período que para mim ir à faculdade, sentar naquelas cadeiras duras que você sentam, para mim aquilo era uma tortura. Então, eu tive, a faculdade me proporcionou isso, porque o meu médico pediu através de relatório, e eu também tive acesso aos recursos digitais. Eu fazia todas as minhas provas, todos os meus trabalhos, utilizando meu iPad, e quando era prova, eu fazia a prova na secretaria da universidade, no computador da universidade. Então, assim, se não buscar esse mundo, o mundo não vai ser acessível para a gente. Legal. Infelizmente, ciências de política, a gente tem que buscar isso, né? Então, buscar acessibilidade para o trabalho, acessibilidade para a habitação, acessibilidade para a educação, porque também é desafiador. Você tem uma doença crônica de alto custo, que o governo não te fornece todos os remédios e você tem que pagar plano de saúde, remédio, reabilitação, escola, universidade. Cara, é muito difícil tudo isso, nem todas as famílias conseguem. Então, a gente tem que buscar esse lugar no mundo e a gente não pode aceitar o não. Então, se é não, você vai falar por que não é sim. Ou eu preciso, né? A gente tem que forçar isso. As eleições aí, né? No domingo, tem que pensar muito nisso na hora de votar, escolher os nossos candidatos, pensar naqueles que têm propostas para educação, acessibilidade, para saúde, porque é disso que a gente depende. Nós dependemos de políticas de inclusão. Precisamos, a gente não tem que ter um braço a menos para poder ser considerado pessoa com deficiência, né? A gente precisa ter acesso nisso. Então, assim, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar. Eu caminho, tenho movimentação normal, mas eu tenho uma doença e eu tenho uma sequela da obesidade. Então, eu tenho uma carteira de identidade e eu consegui através do relatório com o meu médico. E se for necessário, né, ter acesso à fila preferencial, eu faço uso desse direito, mas com responsabilidade social, como eu estou bem, eu tenho usado esses acessos, mas a gente precisa falar aos pacientes que é um direito que eles têm. Sim. A Flávia falou que é do Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal do Rio de Janeiro. A gente tem uma boa audiência e gratidão a todos vocês. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas. Bom, perguntaram se é difícil arrumar trabalho com essa doença. Muito depende da área que você vai trabalhar, né, gente? Olha, o Pires falou que tá numa crise de artrite, tá mal. Mas, gente, é bom você estar aqui conosco, viu, Pires? Ouvindo aqui a Silvia, a gente está aqui ouvindo e tá com você, e tem gente que tá na crise, mas é renovamente. Eu falo, a gente vai doer, né? Vai doer se tá sozinho, vai doer. Então, assim, vai fazer alguma coisa para renovar a mente, né, Pri? E o acesso ao trabalho, ele pode ser um desafio para determinadas profissões, mas ele não é impeditivo, né? Então, a gente precisa conversar isso com o reumatologista, poder procurar entender qual é a atividade inflamatória da nossa doença, qual o suporte que a gente pode ter para controle da dor, né? E também saber o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida por parte do nosso proativismo de paciente de autocuidado. Olha, da Paraíba, boa noite. A gente tem muito pessoal do Nordeste também, ó. Fala também do Rio de Janeiro. Boa noite a todos vocês, gente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente já está caminhando para a reta final. E eu quero agradecer muito, Pri, por você estar aqui. E eu queria que você falasse assim, né? Eu sei que você virou a chave e foi fazer jornalismo. Tem um filho, né? Para criar, agora já é um moço. E aí e como assim, Odson Gonçalo, olha, hoje estamos cheios de cariocas aqui, gente. Aí também tá frio, porque ó, aqui em São Paulo tá um frio. Você é da onde, Pri? Eu moro na Grande São Paulo, aqui tá frio também. Tá friozão, gente, tá muito frio. E aí eu queria ver assim, com você, assim, piores momentos da artrite que você pode falar. Eu acho que o pior momento da artrite é o momento do diagnóstico. Porque você não sabe o que você vai enfrentar, você tem que aceitar o tratamento, você tem que ter paciência, porque os medicamentos da artrite reumatoide
não são imediatos, eles fazem isso ao longo das semanas, e esperar semanas quando você tem dor é muito difícil. Uhum. E eu penso que o pior momento de verdade é o diagnóstico, e a questão do impacto social da dor. Você, você ver as pessoas tendo suposições da sua vida é uma coisa horrível, né? Uhum. Uhum. Duvidando da sua dor. Então, esse momento de aceitação, de inclusão nesse mundo tão desigual, é um momento, claro, que teve momentos assim extremamente complicados para mim. Eu sempre falo que o ano de 2009 a 2010, chegando em 2011, para mim foi muito difícil, porque foi um período de um comprometimento sistêmico da artrite, ótica, passei por várias e várias situações e não tinha um diagnóstico definido e foi uma coisa horrível. Assim, eu e a minha mãe temos muito trauma na época, mas a gente tem que passar por isso. Uhum. E isso são coisas que passam, né? Na minha pior crise, eu ouvi uma frase de uma pessoa com artrite que já faleceu, é uma senhora muito idosa, Dona Ryoko. A Dona Ryoko me disse assim, Pri, até as piores crises passam. Mas Uhum. como a gente vai passar por elas, está nas Uhum. nossas mãos decidir. Porque a Uhum. gente precisa procurar um equilíbrio até quando a gente está em... E saber que Uhum. aquele momento vai passar. Que aquela Uhum. dor vai ser controlada. Mas a gente Uhum. entender o que está acontecendo. Procurar ter uma conversa aberta com o nosso médico, né? Eu acho que, assim, todo paciente precisa de um reumato para chamar de meu, de um farmacêutico para chamar de meu, um enfermeiro, terapeuta, um educador físico, um nutricionista, um psicólogo, né? Saindo aqui do mês de conscientização de saúde mental. E o Uhum. psicólogo, ele é extremamente importante nisso, né? Hoje eu não faço terapia, mas nos piores momentos da minha vida eu estive no terapeuta e é Uhum. importante a gente ter esse apoio. Você precisa encontrar o equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele está totalmente direcionado a tudo. O equilíbrio no controle da doença, o equilíbrio no controle da atividade inflamatória, o equilíbrio na sua tomada de decisão de autocuidado, né? Da gente parar de olhar para o reumatismo e falar, nossa, mas ele é chato, chato. Eu sempre, meu reumatologista é tão chato, que eu tá? E é verdade, não sei como ele conseguiu ser ainda o meu reumatologista, porque, cara, mas ele me tirou de uma escuridão que eu estava vivendo tão grande. Que se ele tivesse desistido de mim, talvez eu não estaria bem como eu estou. Muito Uhum. provavelmente eu não estaria, porque eu estava vivendo uma situação muito difícil, eu vivia uma negação muito grande. Por exemplo, eu odiava atividade física, balança, e eu não queria nada com aquilo, mas quando a gente muda a nossa perspectiva, quando você aceita e você Uhum. começa a entender os benefícios daquilo, você Uhum. começa a ver que não é chatice, é cuidado, né? O reumatologista tem muito aquele papel de mãe, de pai, de orientar, Uhum. de pegar, ensinar e falar, cara, junto. A gente Uhum. precisa com o nosso reumato, e a gente precisa entender que a artrite reumatoide vai ser o ponto final da sua vida. Ela é uma vida. Uhum. E a vida Sim. é composta de É? várias vírgulas. Então a gente precisa Sim. aprender a Uhum. fazer as nossas vírgulas com muita maestria, sabe? E a buscar o sucesso. E uma Uhum. das coisas que mais me dói hoje é a habilidade de trabalho com artrite aqui no Brasil, que ainda é muito difícil. E a gente, Uhum. a sociedade precisa entender que o doente crônico tem o direito de acesso ao trabalho. E Uhum. acesso ao trabalho humanizado, acesso ao trabalho adaptado, acesso ao trabalho com direitos de igualdade e sem julgamento. Nenhum Uhum. empregador vai ser contratado porque tem artrite. Mas é Uhum. justo os empregadores falarem, olha, você vai ser contratado e você é uma pessoa como todos os outros, e a minha empresa está Uhum. para te proporcionar as melhores experiências no mercado de trabalho. Eu acho que é o adequado, né? A gente vive hoje Uhum. muito uma política pública que está baseada apenas em fornecer medicamento. Mas a gente Uhum. precisa de uma política pública que olhe o doente de uma Uhum. forma integral. O doente Uhum. tem acesso ao médico, ao remédio, à reabilitação física, à reabilitação emocional, à reabilitação educacional. Nós Uhum. precisamos de uma política que nos olhe integralmente, né? Então, aqui, no domingo, pensem com muito carinho na hora de votar.
Isso Tá depende na de hora de a gente ter o poder nas mãos de virar, né? A chave, a Rose falou que ela tá tratando o Mira 5 meses. Gente, cada caso é um caso também. Não fica olhando, às vezes a gente olha muito a jornada do outro. Ah, porque o outro deu certo ao medicamento, para mim não dá certo, pro outro fez rápido, para mim não. Gente, cada organismo ele é diferente. A Mac falou que tá na Flórida e passou por um tornado. Ai, eu orei muito por todos que estão lá. A gente tem muito amigo nos Estados Unidos e foi terrível. Então a gente sabe assim, né? É as tempestades da vida. Talvez você aí que tá descobrindo um diagnóstico, está passando por uma tempestade. Ou quem está lá em Orlando está passando por uma tempestade mesmo. E é assim, eu acho que o sentimento é esse, né? A gente está no meio da tempestade, quando a gente descobre um diagnóstico, quando a gente fica sem chão. Mas, gente, tudo tem um propósito. Olha, a Pri fez um blog, lá ela compartilha, ela ajuda pessoas. Eu não lembro quem falou aí que você já é uma doutora, já é uma, né? E aí você ouve, você tá lá passando dica, ajudando. A Rafaela falou que eu me aceitei, mas a doença, eu me aceitei a doença, mas te ouvindo, você passa muito positivo para nós, tá vendo, gente? Ela tá aqui para contar, testemunhar, né? A Margarete falou que quando descobriu o diagnóstico, eu nem imaginava que podia acontecer. Minha primeira crise foi depois de 4 anos. Foi sofrido e deixou sequelas nos joelhos. O mundo da fibromialgia também está aqui, que também sofre bastante, né? E Pri, amei estar aqui com você. Gratidão por abrir esse tempo, por abrir sua vida, por falar de uma maneira assim tão íntima, né? Abrir o coração mesmo. E eu sempre gosto de finalizar para você, né? Deixar uma mensagem que Deus tocar no seu coração aí. Fique à vontade. Se faltou, gente, alguém que passou que a gente não respondeu, nós estamos à disposição depois no inbox. E contem conosco que vocês também podem pedir outras lives, outros assuntos, e a gente vai tentar fazer o possível para ajudar. E para isso que a gente tem os nossos portais, né? Os nossos blogs para ajudar pessoas. Então pode ficar à vontade. super obrigada pelo espaço, obrigada por pautar o reumatóide. A gente precisa muito falar sobre a doença, Uhum. a gente sabe que muitas pessoas sofrem por incompreensão, muitas vezes dentro de casas, as famílias que não entendem o que é viver com dor crônica, muitas vezes o paciente que não entende como ele pode colaborar para que o seu tratamento tenha maior sucesso, né? Não se prendam muito a prazos, a padrões. Nem todos os pacientes vão responder da mesma forma. A doença é uma só, mas cada pessoa é um indivíduo. Então, para mim, vai ser de um jeito, para você vai ser de outro, mas a troca de experiência, estar falando com outro paciente, participar de uma comunidade de pacientes, aumentar a sua compreensão sobre a jornada de cuidado, é extremamente importante para muitas vezes ajudar você a ativar a que está faltando ali para sua qualidade de vida e não deixe a doença ser o seu ponto final, né? Ela vai conviver com você, não é você que vai ter que conviver com ela. Eu vou colocar a doença no jeito e eu vou colocar elas seus adequados lugares, porque a artrite não vai acabar com a sua vida. Você vai controlar a artrite, você vai viver com qualidade de vida, apesar de viver com a artrite. Mas para isso a gente tem que lutar. A gente tem que lutar e colocar em primeiro lugar. A sua recuperação de qualidade de vida tem que ser o seu foco principal. Sim. Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar salva. Vocês que chegaram agora no final, depois vocês já podem voltar a assistir o início e depois ela vai virar um podcast. Então vai dar para você ouvir, compartilhar. Gratidão a todos vocês. Gratidão, Pri. Que Deus te abençoe. Continue nos enchendo de conteúdo. Coloca bastante stories do seu dia a dia para a gente continuar lá te seguindo. E vocês que estão na crise, não desistam. Vocês que não acharam o medicamento adequado, que não estão acertando, busquem orientação médica. E vamos encorajar vocês a fazer algum exercício físico. E vocês que começaram, né? Fazer algum exercício físico, estão fazendo algo novo, pode nos marcar que a gente compartilha também nos nossos stories. Uma boa noite para cada um de vocês e tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.